Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Aula de hoje, remessa necessária, parte 1. Acredito que em duas partes a gente mate esse assunto aqui. Mas antes de prosseguir, deixa o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreve, compartilha o conteúdo e, claro, deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão de tema. Beleza? Então vamos lá para mais uma aula de processo civil neste canal que vai ser o maior canal de conteúdo jurídico do país. Eu te garanto, porque aqui tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Então vamos lá, sem mais delongas, para remessa necessária, tá? Já trago aqui para vocês, dentro do CPC, o dispositivo legal que trata do assunto, tá? Deixa eu só te explicar uma coisinha. Esse tema, dentro do código, está no 496, mas eu vou trazer, ao longo da nossa aula aqui sobre o assunto, situações em que eu tenho previsão disso também fora do Código de Processo Civil, tá? Mas, por um primeiro momento, é importante entender que dentro do código, ele está no artigo 496, beleza? Antes de falar o que é isso daqui, como que é o procedimento, como é que funciona, eu vou trazer algumas expressões sinônimas, alguns nomes que também são usados para se referir à remessa necessária e que significam exatamente a mesma coisa, tá? O código chama de remessa necessária, perfeito? Perfeito. Se você vê em algum lugar reexame necessário, reexame oficial, duplo grau obrigatório, recurso ex officio, apesar de ser um equívoco, né? Recurso ex officio, porque o recurso não é de ofício, mas é a mesma coisa, tá? Já adianto que remessa necessária é o mais usado junto com reexame necessário. Então, se você ouviu falar remessa necessária, reexame necessário, é a mesma coisa que a gente vai trabalhar nessa aula aqui, tá? O que é isso? Primeira coisa que você precisa entender para nunca mais errar isso daqui. Isso daqui não é recurso. Até o Guibô já sabe disso aqui, de tanto que eu falo. Não é recurso. Remessa necessária não é recurso. Remessa necessária não é recurso. Repete isso 1000 vezes para nunca mais errar. Por que não é recurso, professor? Se você não assistiu às minhas aulas aqui no canal sobre recursos, procura lá. Tem uma parte de teoria geral dos recursos que eu conceituo o recurso. Eu não. Eu trago o que a doutrina fala sobre conceito de recurso. E para ser recurso, eu preciso de algo muito importante, que é a vontade, que é a voluntariedade. Então o recurso, ele é recurso porque alguém quis recorrer, porque há vontade de levar aquela discussão para a instância superior. Aqui não há vontade. Então, se alguém perguntar para você assim, ó, professor, alguém me pergunta numa prova, exame necessário, remessa necessária é recurso? Não. Por quê? Porque falta vontade, falta o requisito da voluntariedade. Então, é obrigatório isso ir para o tribunal. É necessário que esse processo vá para o tribunal, independentemente de vontade das partes, tá? Então, o que ele é? Normalmente a doutrina vai dizer que isso aqui é um sucedâneo recursal. O que é isso, professor? Sucedâneo recursal, em outras palavras, é algo que também serve para reanalisar uma decisão judicial, mas que não é recurso. Ponto. Ou seja, é aquela coisa que tem uma função muito parecida com o recurso, mas que não é recurso, tá? Mas o que é? Não é recurso, é um sucedâneo recursal, ou seja, algo que tem uma função parecida com recurso, mas não é recurso. O que é? Olha a natureza jurídica disso aqui, ó. É uma condição de eficácia da sentença. Condição de eficácia da sentença. E eu coloco aqui, ó, aplicável a algumas sentenças proferidas contra a fazenda pública. Gente, é uma condição de eficácia das sentenças proferidas contra a fazenda pública? Sim. É claro que não são todas as sentenças proferidas contra a fazenda pública que estão sujeitas ao reexame necessário, mas sim, né? As sentenças, regra, pelo que o código diz, regra geral, a depender de alguns requisitos, elas, uma vez
condenando a Fazenda Pública, obrigam que esse processo vá à instância superior, vá ao Tribunal de Justiça ou vá ao Tribunal Regional Federal. Porque se não for, essa sentença não gera nenhum efeito. E quem diz isso? O Guilherme, o Guibô? Não. A lei diz. Olha o que diz o início do caput do artigo 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Ele está deixando claro que as sentenças que ele vai descrever aqui nos incisos do 496 não geram efeitos se não forem analisadas, confirmadas pelo tribunal. Então você teve uma sentença que condenou a Fazenda Pública. É uma das hipóteses de reexame necessário. Enquanto não tiver esse reexame necessário, aquela sentença não gera efeitinho nenhum. Não adianta ficar feliz com a condenação, porque eu preciso que isso vá para o tribunal, para que o tribunal diga, o juiz acertou ou o juiz errou, e por assim por diante, tá? Agora, prof, você disse que não são todas as sentenças. Disse e repito. Que tipo de sentença que está sujeita a reexame necessário? Vamos olhar para a regra? Regra geral. Olha lá. Uma sentença de mérito proferida contra a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, as suas autarquias e as fundações de direito público. Em resumo, sentença de mérito proferida contra as pessoas jurídicas de direito público. Por isso, minha gente, aqui, ó, empresa pública e sociedade de economia mista não possuem essa prerrogativa, não possuem esse benefício. Então, benefício vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o INSS tem, porque é uma autarquia, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal. Então, Curitiba, Paraná, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? As agências reguladoras, que são autarquias em regime especial, Anatel, Anvisa, ANEEL, Ancine, todas essas, em regra, sentenças proferidas contra ela estão sujeitas ao reexame necessário, remessa necessária, duplo grau obrigatório. Agora, cuidado. E se for contra a Caixa? Não. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. E se for contra o Correio, professor? Também não, porque o Correio é uma empresa pública. E se for contra a Petrobras, professor? Também não, porque a Petrobras é uma sociedade de economia mista. E se for contra o Banco do Brasil, professor? Mesma coisa, também uma sociedade de economia mista não se beneficia do reexame necessário, tá? Prof, por que você disse que isso é polêmico? Porque é um benefício absurdo para a Fazenda Pública. É eu dizer, coitadinha da Fazenda Pública que perdeu, que foi derrotada, e isso tem que ir para o tribunal ver se o juiz acertou ou não ao condenar a Fazenda Pública. E o argumento é, vai que ele errou, e se ele errou, ele prejudicou a Fazenda, e ao prejudicar a Fazenda, ele prejudica todos nós. Gente, pera lá, a Fazenda Pública tem um corpo jurídico, tem o procurador do Estado, o procurador do município, o advogado da União. O que ele deve fazer quando a Fazenda Pública perde e é uma decisão errada, absurda, que ele não concorda? Ele deve o quê? Ele deve recorrer. Então isso aqui parece uma muleta para resolver um problema de um juiz que errou e de um advogado público que, desleixado, não recorreu, tá? Por isso que eu acho que é um benefício absurdo. Alguns autores, inclusive, indicam que há inconstitucionalidade nesse dispositivo por violação da isonomia. Mas, ressalto, o Supremo nunca declarou inconstitucional, nunca vi nenhum tribunal declarar, nunca vi nenhum juiz na prática declarar. Existe a regra, tá? É um absurdo? Mas ela existe, tá? Então, condenou a Fazenda Pública, União, Estado, Município, DF, autarquias e fundações de direito público, em princípio, o reexame necessário, tá? A segunda situação de cabimento não é diferente da primeira. Eu só vou explicar ela para você entender. Olha aqui, ó. Procedência, que está lá no 496, inciso 2.
procedência dos embargos à execução fiscal ou exceção de pré-executividade, segundo o STJ, tá? Desde que a extinção da execução fiscal seja de mérito. O que é isso? Gente, a execução fiscal é a fazenda pública cobrando uma dívida ativa. Então, contra um particular, aqui contra uma pessoa, cobrando aquilo que a gente chama de dívida ativa, tá? E os embargos à execução fiscal ou à exceção de pré-executividade são defesas que essa pessoa que está sendo demandada apresenta. Se ela ganha, quem perdeu? A fazenda pública. Por isso que também cabe remessa necessária, reexame necessário nesse caso, tá? E para finalizar esta parte 1, tá? A jurisprudência tem aceito também quando esse prejuízo da fazenda não é por meio de uma sentença, mas sim uma decisão interlocutória parcial de mérito. Imagine que numa decisão interlocutória parcial do mérito, aquela lá do 356 do CPC, que julgou uma parte do mérito, tem aula sobre isso aqui no canal também, ela, ao julgar uma parte do mérito, prejudicou a fazenda pública. Também seria caso de reexame necessário para grande parte da jurisprudência. E por quê? Porque ela é uma decisão interlocutória, mas ela tem uma carona muito boa de sentença, tá? Agora, cuidado. Professor, e a decisão que dá uma tutela provisória? Não tem remessa necessária coisa nenhuma. É a sentença ou essa decisão interlocutória parcial de mérito, que é uma exceção. Outra situação, acórdão. Se teve um acórdão no tribunal que a fazenda pública perdeu, o problema é dela. Ela deve recorrer se quiser. Regra geral é para sentença que condenou a fazenda pública ou, conforme alguns entendimentos da jurisprudência, quando a decisão interlocutória que decide uma parte do mérito faz isso também. Beleza? Agora, prof, é sempre assim? Tem exceção? Tem exceção. Isso eu te conto na parte 2, quarta-feira. Um abraço, bons estudos e até lá.